Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, cuidando aqui ó, da pintura, dando um grau para mudar de novo, é isso. Acabei de mudar para outra casa, estamos mudando de novo. Quem mora de aluguel assim, infelizmente ou felizmente. Vamos falar um pouco do Vasco, vou trazer algumas informações desse pré-jogo para vocês. Antes eu vou pedir para deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube. Falar da minha parceira 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Hoje eu vou destacar o jogo do Vasco e Bragantino, estão pagando 1,97 na vitória do Vasco, 3,42 no empate, 3,87 na vitória do Bragantino. Última rodada, aliás, eu tenho que só terminar falando o seguinte, o link está no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional é do Cerrado. O primeiro depósito ou Pix que você fizer no valor de até R$ 1.200, eles vão dobrar em bônus para você usar no site, na plataforma. O XBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado. Em 2023 que está indo embora, última rodada do Campeonato Brasileiro, último jogo de um ano que é para o vascaíno esquecer, pelo menos os vascaínos que realmente são preocupados com o Vasco. Hoje tem Vasco e Bragantino, o jogo será em São Januário às 21h30, vários jogos rolando nesse horário, é só o Goiás com o América que vai ser antes, vai ser às 19 horas, o resto todos os jogos serão no mesmo horário. Eu fiz aqui um apanhado do Vasco em 2023, para você ter uma noção do que foi o ano do Vasco. Na temporada 2023 são 52 jogos, 20 vitórias para o Vasco, 11 empates, 21 derrota, 71 gols marcados, 62 gols tomados. Mas fez mais gols porque tiveram várias goleadas ali no Campeonato Carioca, início da Copa do Brasil, lembra do trem aqui em Brasília? Enfim, o Vasco fez mais gols que tomou. Os clássicos são 4 vitórias e 6 derrotas, sendo que dessas 6 derrotas, 4 foram para o Flamengo, exatamente. 4 derrotas para o Flamengo, 2 no Campeonato Carioca e 2 no Campeonato Brasileiro. Teve uma vitória do Vasco antes das semifinais do Campeonato Carioca em cima do Flamengo. Então são 4 vitórias e 6 derrotas. As outras 2 vitórias em cima do Fluminense, uma vitória em cima do Fluminense e 2 em cima do Botafogo. A gente perdeu também uma para o Fluminense e uma para o Botafogo. Uma pré-temporada nos Estados Unidos nada a ver, porque a gente perdeu para o River Plate 3-0, ganhou do Inter Miami por 3-0. A eliminação no Campeonato Carioca, tomando 6 gols do Urubu nas semifinais. Acho que foi 3-1 o primeiro jogo, 3-2 o segundo. Teve a eliminação na Copa do Brasil em São Januário para o ABC de Natal, o ABC que caiu para a 3ª divisão, eliminou o Vasco, o jogo terminou 0-0 e nos pênaltis o Pedro Raul e o Orediano fizeram o favor de errar os pênaltis e o Vasco foi eliminado precocemente na Copa do Brasil. E para finalizar o ano, um campeonato brasileiro horroroso, que a gente disputou na parte de baixo para não cair o tempo inteiro, chegando na última rodada brigando para não cair ou com possibilidades de escapar, dependendo só de si, graças ao técnico Ramon Dias. Acho que o Ramon Dias chegou para tirar o Vasco da UTI, que estava praticamente rebaixado para a 2ª divisão no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Maurício Barbieri, Luiz Melo, Paulo Brax, Abel Braga, essa corja que já devia ter saído do Vasco toda, só saiu alguns, inclusive o Luiz Melo, flamenguista, que era presidente da SAF do Vasco, ainda trabalha para 777, ele ainda tem parte nessa SAF do Vasco. Bom, hoje, graças ao Bahia, o Bahia que conseguiu perder para o São Paulo e para o América Mineiro lá, o América já rebaixado, graças ao Bahia, o Vasco está uma vitória de permanecer na 1ª divisão. Pode escapar da queda para a 2ª divisão até com derrota, empate ou derrota, porque se o Vasco perde e o Bahia perde, o Vasco escapa. Se o Vasco empata e o Bahia empata, o Vasco escapa. Se o Vasco empata e o Santos perde, o Vasco escapa. Então o Vasco hoje pode escapar da queda para a 2ª divisão, mesmo com um empate ou uma derrota. Provável escalação para o jogo de logo mais, aqui é um giro 360 graus, eita, tá ficando bonito.
Provável escalação tem Léo Jardim, o Puma vai ser titular, né? Michael Medel, Piton, no meio de campo Zé Gabriel, Praxedes ou Jair, pagaram 1 milhão para o Praxedes jogar, né? Praxedes ou Jair, vai ficar meio estranho, né? Pagar 1 milhão e o Praxedes ficar no banco. Paulinho e Marlon Gomes, no ataque Gabriel Peck e Verratti. Essa é a provável escalação do Vasco, jogando com 4 jogadores no meio de campo. Me agrada mais jogar no 4-4-2, embora o time tenha acertado ou encaixado em alguns jogos jogando com 3 atacantes, no caso do Rossi com o Peck e o Verratti, mas o Rossi oscilou e não está jogando bem não. A provável escalação do Bragantino tem o goleiro Cleiton, André Hurtado, Léo Help, Léo Ortiz e Luan Cândido. Acho que é Realp, né? Tá Realp. Matheus Fernandes, Jadson e Lucas Evangelista no meio de campo, Elinho, Mosqueira e Eduardo Sacha. Eduardo Sacha foi cogitado no Vasco, viu? Eduardo Sacha no ataque do Red Bull Bragantino. Quem apita o jogo é o Wilson Pereira Sampaio e no VAR Rodolfo Toschi. Esse é o time do Vasco e esse é o provável time do Bragantino para o jogo de logo mais, né? O Vasco aí que precisa de uma vitória em casa para escapar da segunda divisão, e aí depois a gente vai começar a discutir 2024, né? Se ficar na Série A, quem é que vai sair, quem é que vai ficar. A 777 já tem reunião marcada com o Paulo Brax, todos os executivos dos times que ela tem na Alemanha, e diz que quer ficar com o Paulo Brax. Do outro lado você tem o Sempre Vasco, que apoiou a venda do Vasco para 777, agora contestando o contrato, os americanos. Aí nós vamos cair de pau em toda essa situação de bastidor, de gestão, de SAF, mas depois que definir a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Hoje é o último dia, né? Hoje é um dia da gente focar no futebol, ganhar jogando em casa, de preferência, para a gente poder escapar. Ou, se você não leva muito fé nesse time de gente vagabunda, aí a gente tem que torcer para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro entra em campo contra o Bahia. O Atlético Mineiro pode ganhar 2.400.000 reais a mais se vencer o Bahia hoje. Tem bicho, tem prêmio, né? Tem o Paulinho, né, que é cria da base do Vasco, que pode também dar essa força. O time joga com o Hulk, tem um time qualificado para ganhar do Bahia. Mas se o Bahia vencer, eu ainda acredito que o Santos pode cair para a segunda divisão, viu? Eu passei outro dia pensando, se o Bahia vence, o Vasco empata e o Santos perde por Fortaleza, o Santos cai para a Série B. Será que isso vai acontecer? Deixe seu comentário aí, curte o vídeo, se inscreve no canal. Até mais tarde, com fé em Deus, com vitória, a gente precisa para passar um ano mais tranquilo. Fique com Deus e saudações vascaínas.